Começando aqui, já estou Sim. gravando aqui também. Vamos lá, ontem paramos aqui passei para vocês exatamente esse exercício aqui. Pessoal, o que eu faço aqui no livro, nesse arquivo que eu fiz aqui ontem, né, de resolução, acaba que não fica salvo, mas eu tenho o vídeo, né? Eu tenho que até divulgar o vídeo aqui para vocês. Então, a melhor forma de vocês ter acesso, né, ao que a gente fez vai ser pelo vídeo mesmo, porque o que eu fiz ontem aqui, ó, eu fiz até aqui em cima e não ficou salvo. Eu fiz o exercício aqui do lado e realmente não ficou salvo. Então vamos continuar hoje aqui nessa pegada aqui, ó, do esse circuito aqui, que é bem importante, que muitas vezes quando a gente trabalha na prática mesmo com eletricidade, é muito comum a gente encontrar, né, elementos ligados em série ou paralelo. Então aqui nós temos um exemplo, né, de uma fonte ligada a dois resistores, né, e esses resistores estão ligados em série. Não sei se vocês ainda têm dúvida, né, do que é um série e um paralelo. Se tiverem, podem me perguntar aqui, que eu vou tentando explicar de várias formas diferentes. O sistema em série, né, uma das formas para a gente entender o sistema em série é que a corrente elétrica que passa por eles, né, é sempre a mesma. Não tem uma divisão assim da corrente. Então caracteriza que o sistema está em série. Então aqui no caso, né, a corrente sai do mais, né, ela vai percorrer aqui os condutores, né, que são as linhas aqui. Chegando aqui no resistor, ela passa pelo resistor e ela também passa pelo resistor R2. Não tem em nenhum momento uma divisão da corrente, né, um caminho, como se fosse uma bifurcação. Não existe isso. Então caracteriza, né, os elementos estando dessa forma, eles estão em série. E quando a gente liga, né, dois elementos assim em série, a gente tem, né, um efeito que é a divisão da tensão. Por isso que isso aqui chama, né, divisor de tensão. Então, basicamente, seguindo a mesma ideia que a gente fez ontem, o que eu costumo fazer, que é as setinhas. Ah, peraí, deixa eu só fazer um negócio aqui, pessoal. Eu acho, deixa eu ver aqui. Eu estou no cartão, mas deixa eu ver aqui no downloads. Puxa, onde que eles salvam? Análise de circuito. Tô achando que o. Não, não foi downloads. Vamos ver se foi documentos. Eu tô achando que ele baixou um outro. Salvou em outro local o livro. Talvez eu recupere aqui as informações. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tenho um aqui de ontem, ó. Vamos abrir esse aqui de ontem. Vamos ver se esse aqui salvou, né, os comentários, eu não sei. Ah, conseguiu salvar, legal. Então, que salvou o que a gente fez ontem. Então, eu vou continuar nesse mesmo. Então, vamos lá. Aqui, então, depois eu até consigo divulgar esse livro aqui para vocês. Conheci esse rabisco meu aqui. Então, aqui eu vou fazer a mesma ideia de ontem, que são as setinhas, né? Então, fazer a setinha aqui da fonte de tensão. E aí eu vou fazer a setinha aqui da corrente circulando. E, né, as setinhas das tensões aqui dos resistores. Lembrando que a corrente, né, entra pelo resistor aqui, ó,
bem aqui do lado esquerdo, né? Então é onde fica a ponta da seta. E aqui no R2 eu vou colocar a ponta da seta onde a corrente entra. Então, beleza, o que que acontece, né? Eu tenho aqui uma queda de tensão, essa tensão ela vai ser, né, proporcionalmente em relação à resistência, né? A tensão vai ser dividida entre os dois elementos. Parece um circuitinho simples esse aqui, mas é uma situação que acontece assim, muito, muito mesmo. Em várias situações do cotidiano, a gente tem um circuito parecido com esse, que é o quê? Uma fonte, né? Com dois equipamentos em série, com dois em série. Vamos dar alguns exemplos aqui de circuitos assim do cotidiano, né? Tem um circuito que é muito comum, que acontece bastante assim, principalmente em sítio, né? Que é que é quando as pessoas usam, né, bombas de, nossa, como é que chama? Sucção, eu não sei o nome. É tipo como se fosse uma bomba, né, de sucção, bomba de poço, né? Bomba de água, de alguma área rural, porque geralmente quando você tem um sítio, alguma coisa, você tem uma nascente, aí às vezes você faz a captação da água em um local, em um poço, né, artesiano, em uma, como é que fala? Cisterna. Como se fosse uma cisterna, às vezes até uma nascente, né? Às vezes você tem uma nascente e você faz a captação de água lá na nascente. Então você vai ter uma bomba instalada lá em algum local lá do sítio. E geralmente, né, essa bomba, ela fica onde está a água. E geralmente você tem, tipo isso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra você. E geralmente você tem é uma situação quase isso aqui, né? Isso aqui é um meio profissional, né? Mas você tem lá, né, o local onde tem a água, você tem um motor lá com a bomba, e aí você tem que levar essa água lá para casa, encher uma caixa d'água, alguma coisa. Tipo isso aqui. Aí o que que acontece? O que que você faz, né, geralmente? Aqui está a casa, onde está a energia, né? E a água está lá embaixo. Então você vai e estica um cabo para alimentar esse motor, né? Esse motor, por exemplo, é 220 volts. Aí você faz um lançamento aqui de um cabo, né, para ligar o motor. E aí o motor, a ideia é que o motor ajude a fazer a sucção da água, que leva a água para casa, né, na caixa d'água, por aí vai. Só que acontece, geralmente a distância aqui é bem longa, sabe? Geralmente, né, vai dar mais de 100 metros de cabo. Já teve situação de aluno comentar comigo que tinha assim 300 metros, 400 metros. Então, às vezes fica bem distante, né? Tipo isso aí aqui também, ó. Às vezes fica bem distante, né? Você acionar esse motor aqui, o cabo fica muito longo, fica muito longo. Aí, quando acontece isso, quando acontece situações como essa, aí a gente tem um problema, né? Que é justamente isso aqui, ó. Quer ver? O problema nosso é isso aqui. Vou dar um print aqui desse desenho aqui. Olha como é que fica o circuito. Vamos supor que aqui é a nossa caixa d'água, né? E aqui tem a fonte de energia. Então você tem aqui a fonte, né? Eu vou colocar mais e menos, mas geralmente a fonte é corrente alternada, né? Mas eu vou colocar o mais e menos aqui. Você tem a fonte, aí você leva o cabo lá para onde está o motor. Nossa, ficou horrível. Deixa eu fazer direito aqui. Então o motor está aqui embaixo. E aí você precisa, né, de um outro cabo aqui. Então, o circuito é esse, ó, basicamente, né? É uma fonte ligada a um motor. Só que o motor, a gente pode pensar que o motor, né, quando a gente pensa no motor, ele tem um circuito tem um circuito equivalente lá do motor. Principalmente o pessoal da elétrica estuda mais isso, né? Da automação geralmente passa um pouco mais rápido, mas estuda isso também. Então, esse é o circuito do motor elétrico, né?
Mais ou menos isso. Estou desenhando com o mouse, por isso que fica meio ruim aqui. Então tem um L1, tem uma reatância, tem um... Não, pera, fiz tudo errado. Esse aqui seria o L, esse aqui seria uma resistência, esse aqui seria uma reatância, vamos chamar de X1. Esse aqui seria um X2, uma reatância, e esse aqui também seria uma reatância. E esse aqui, né, é de magnetização. Então, esse é o circuito do motor que está aqui, ó. Isso tudo aqui, ó, vários elementos, né? Desses elementos, a gente pode dar uma simplificada. A gente poderia tirar esse miolo aqui, ó. Esse miolo aqui são valores bem grandes, então, geralmente, ele não tem tanto impacto. Esse resistor aqui, ó, ele pode ser somado com esse. E esse X pode ser somado com esse. Então, de fato, né, o motor, ele vira isso e isso. Ele fica uma reatância e uma resistência. Agora vamos cortar aqui da nossa análise a reatância, né? Porque não é objetivo no circuitos 1 estudar a reatância. Vamos imaginar que o motor, então, ele pode ser resumido como se fosse uma resistência variável, tá? Uma resistência que varia. Então, o que eu vou fazer aqui no desenho? Eu vou tirar o motor e vou desenhar aqui, deixa eu desfazer aqui, e vou desenhar aqui uma resistência, né? Uma resistência variável. Então, beleza. Então, o circuito que a gente vai analisar é basicamente isso. É uma fonte com uma resistência variável. Só que aqui entra dois detalhes, né? Primeiro, o cabo ele é muito longo, né? Às vezes a gente pode ter aqui 300 metros de cabo. 300 metros. Dependendo do cabo que você usa, esses 300 metros eles vão já ter uma resistência. O próprio cabo vai ter uma resistência que é uma resistência baixa, mas já é considerável, tá? 300 metros de cabo para ir, 300 metros de cabo para voltar, né? A gente pode até tentar calcular essa resistência usando, né, aquela primeira fórmula lá da resistência, que é igual a resistividade, né, comprimento sobre a área. A gente pode até fazer isso, mas vamos imaginar aqui que esse cabo aqui, ó, 300 metros para ir, 300 metros para voltar, vai dar uma resistência de 15 ohms. 15 ohms. Não é um valor alto de resistência, não. Tá? É um valor relativamente baixo. 15 ohms. Então, o cabo ele vai ser modelado como se fosse uma resistência. Então, o circuito nosso, né, a gente teria que desenhar a resistência aqui, ó, de 15 ohms. Então, vamos desenhar ela aqui, ó, em algum lugar. Então, vou ter que apagar essa linha aqui. Vou fazer a resistência aqui, ó, aqui no meio aqui. E pronto, ó, a gente já ficou com um circuito que tem uma fonte, uma resistência que é a resistência do cabo e uma resistência que é a resistência do motor. Tá? A do cabo tem 15 ohms. Agora vamos pensar na do motor. Hein? O motor ele também tem uma resistência baixíssima, resistência elétrica é bem baixa. E aí tem um detalhe, né? Quando o motor ele está assim, quando ele está no processo de partida, aí que a resistência é mais baixa ainda. A resistência pode chegar aqui, por exemplo, né, a 3 ohms e de repente ela vai aumentando, né? À medida que o motor começa a girar, ela vai aumentando. Aí ela pode chegar, né, a 10 ohms, por exemplo. E aí fica com essa resistência. Então, uma resistência que varia entre 3 e 10. E aí, o que acontece? Esse circuito, né, simplesinho, gera um problemão assim, para quem às vezes não conhece de eletricidade, porque a pessoa muitas vezes passa um cabo aqui, né, que a gente está falando de 300 metros de cabo elétrico é caro, né? A pessoa vai passar o cabo aqui pensando na corrente do motor, né? Então, o motor aqui, vamos supor que ele tem uma corrente de 5 amperes, que é uma corrente razoável, dá para puxar bastante água com o motor que demanda 5 amperes. Bom, 5 amperes eu não preciso de um cabo espesso. Eu posso usar um cabo de 1,5 milímetros que ele suporta 5 amperes. Ele suporta tranquilamente, né? Um cabo de 1,5 suporta até 10 amperes. E aí a pessoa compra, né? 600 metros de cabo 1,5 e faz isso com cabo 1,5. O grande problema é o quê? Não é a corrente, é a tensão. Por quê?
Se eu fosse redesenhar esse circuito aqui, ele ficaria assim, ó. Se a gente fosse fazer ele mais simplificado, né, ó, ele ficaria assim, ó. Igual tá lá no livro. Igual tá aqui do livro. Cadê o livro? Aqui, ó. Igual tá aqui do livro. Então, né, basicamente eu tenho a resistência do cabo. Cadê o print aqui que eu fiz? Tem essa resistência aqui, que é a resistência do cabo, e a resistência do motor. Então, vamos voltar para o desenho aqui do livro, porque está mais profissional, né? Nesse desenho aqui, ó, se a gente imaginar que a gente tem aqui 220 volts, e se a gente imaginar que aqui é o motor elétrico, tá? Motor elétrico. Esse motor elétrico tem uma resistência, vamos colocar de 10 ohms. E o cabo tem uma resistência de 15 ohms. Que vai... E o motor, né? E o motor que está aqui, ele precisa de 220 volts para funcionar. Ele precisa de 220. Mas nessa forma que está ligado aqui, com esses valores de resistência, o que vai acontecer? A gente vai fazer essa conta aqui. Ó. Vocês vão ver que a maior parte da tensão vai ficar no cabo. A maior parte da tensão fica no cabo. Mas, professor, de repente seria interessante colocar o transformador, não? Então, nesse caso, né, talvez seria interessante você ter aumentar a tensão, né? Já que você vai perder, né? Então vamos fazer a conta aqui, vamos ver quanto que vai dar aqui no motor, né? Pensando que esse R2 nosso aqui é o motor. Vamos ver quanto que chegaria no motor. E esse R1 aqui é o nosso cabo. Vamos fazer uma continha básica aqui, que é justamente o divisor de tensão. Existe uma continha, né, que o livro aqui deve ensinar, que é o seguinte: se eu quero calcular a tensão, né, a tensão V2 ou a tensão V1, tem uma fórmula mais rápida, em vez de eu fazer aquela análise, né, de soma das tensões, sabe? Tem uma fórmulazinha que é padrão assim para quando eu tenho dois elementos apenas, né, uma divisão de tensão para dois resistores, por exemplo. Então a fórmula é assim, ó, a tensão no resistor, né, a tensão V2, né, ou vamos colocar assim, deixa eu voltar aqui. A tensão no resistor 2, ela é igual ao resistor 2 dividido por resistor 1 mais resistor 2 vezes a tensão total. E da mesma forma, eu conseguiria calcular a tensão, né, no resistor 1. A tensão no resistor 1 seria o resistor 1 embaixo R1 mais R2 vezes a tensão total. Então essa é uma formulazinha, eu até decorei ela, de tanto que eu uso, né, que chama de divisor de tensão. Então vamos usar ela com os valores que a gente tem aqui. Ó. Vamos ver quanto ficaria no motor, né, que é o nosso R2. Ficaria assim então, ó. A tensão no R2, que é o nosso motor, ficaria com o valor do R2, que é o próprio 10 ohms, dividido por R1, que é 15, e R2, que vale 10, vezes 220. Então, o meu VR2 aqui, ó, tem que dar um OK aqui. Vamos ver quanto daria isso aqui. Como eu não sou bom de conta, sempre recorro aí à calculadora. Então, vamos fazer a conta aqui. A conta é 10 dividido por 15 mais 10, né? Tudo isso multiplicado por 220. Então, o valor deu 88 volts. Deixa eu escrever aqui. 88 volts. Então, ó, aqui no nosso motor, a gente teria 88 volts no motor. E no cabo, né? No cabo é quase a mesma conta, né? Ficaria assim, ó. VR1 é igual a 15, né? Sobre 15 mais 10 vezes a tensão total, né? Que é 220. Então, no VR1 ficaria, vou fazer a conta aqui também, ficaria
15 dividido por 15 mais 10, tudo isso vezes 220, ficaria 132 volts. Né? Então aqui ó, no meu cabo ficam 132 volts. Então olha só a situação, né? Voltando aqui para o nosso print, o que chega aqui no motor vai ser 88 volts, sendo que lá em cima está ligado no 220. Né? E o que vai ficar no cabo é o resto, né? Que são 132 volts perdidos no cabo. E aí que está, né, o problema. O motor não vai ligar de jeito nenhum. E aí entra a sugestão até do Arne, né? Por exemplo, em vez de usar um transformador, né? Aumentar essa tensão aqui para 440, talvez, né? Aumenta a tensão para 440, aí a tensão aqui no motor já vai dobrar, né? Ela vai para 160, 172 volts, né? 176, não sei. Vai dobrar. Mesmo assim, ainda não está perto de 220 volts, né? Então, teria que talvez usar um transformador mais que dobrasse a tensão, para que aqui embaixo chegasse a tensão de 220 volts, que é a tensão que o motor precisa. Uma outra forma, né, da gente aumentar a tensão aqui embaixo é reduzir a tensão do cabo. Reduzir essa tensão que fica no cabo. Como que eu posso reduzir a tensão que fica no cabo? Reduzindo a resistência do cabo. Né? A resistência do cabo ela é diretamente proporcional, né, à resistividade, né, que a gente viu, o comprimento dividido pela área. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode aumentar a área. Basicamente, o que a gente pode fazer é aumentar a área. Reduzir o comprimento do cabo não tem jeito, porque é a distância, né? Não tem como a gente deixar um mais próximo do outro. A água está embaixo, a caixa d'água está em cima. Então, no L aqui não tem como mexer. A gente pode mexer na área do cabo, ou seja, em vez de usar um cabo 1,5, usar um cabo de 4 milímetros, um cabo de 6 milímetros, né? Aí a resistência vai ser menor, consequentemente a tensão que sobra para o motor é maior. Ou, né, talvez a opção que o Arley sugeriu, é um componente a mais, é comprar um transformador e aumentar essa tensão para que chegue aqui, para que de tal forma que chegue aqui os 220. Aí o motor até funciona. Só que mesmo o motor funcionando, né, a resistência do cabo não pode realmente ser tão grande, tá? Porque por mais que você eleve a tensão aqui para 440 volts, por exemplo, né, metade da tensão vai ficar perdida no cabo. E aqui você tem uma... Isso. Oi? Só analisando a sua explicação, por exemplo, se o proprietário lá colocasse até a metade do caminho um cabo com diâmetro maior, aí depois disso colocasse um outro cabo com diâmetro menor, será que resolveria esse problema também? Só para brincar aqui com a ideia. Isso. Então, nesse caso, você teria meio que duas resistências de cabo. Você poderia calcular, né? Por exemplo, quando ele usou o condutor mais espesso, né, o condutor de bitola maior, você calcularia a resistência dela, ia dar um valor, né, sei lá, 2 ohms. E o trecho, que é o cabo, né, mais fino, você calcularia a resistência também. Vamos supor que deu 7. Então, 7 com mais 2, né, dá 9 ohms no total. Então, você teria que fazer esse cálculo. Basicamente, o que muda é isso. Você vai ajudar, entendeu? Vai ajudar. Mas, realmente, pode ser que, mesmo assim, não funcione tão bem. Porque tem um detalhe. O motor, né, ele está aqui numa tensão de 220, mas o motor tem uma corrente de 5 amperes. É a corrente nominal do motor. Então, se eu tiver 220 volts e ligar nesse motor, né, pertinho, a corrente vai ser 5 amperes. Tem tudo bem. Só que nesse caso aqui, nesse cenário, eu não tenho só um motor, eu tenho uma baita resistência aqui que vai limitar a corrente também do circuito. Então pode ser que esse motor ele nem consiga chegar nos 5 amperes nominal dele. Ele vai dar uma corrente mais baixa, que significa um menor torque de funcionamento, uma menor capacidade de sucção. Então,
Né, mesmo que aqui tenha 220 volts, ó, aqui tem 220 volts no motor, tá? Tem 220 volts aqui, e aqui tem 460 volts. Essa resistência aqui, ó, ela se soma à resistência do motor e acaba que define uma corrente, né? O motor não vai ter como ele ter uma corrente de 5 amperes se aqui atrás tem um elemento resistivo, né? Se o próprio cabo impede que essa corrente ocorra. Então a corrente vai ser um pouco menor ainda. Então tem esse detalhe ainda que mesmo aumentando a tensão bem, pode ser que o motor não funcione ainda na capacidade máxima, tá? Então é um problema que o pessoal de sítio tem demais, né? Geralmente o ideal é projetar o cabo, né, correto, e o cabo correto vai ser um cabo bem grosso, bem espesso, mesmo para uma corrente pequena, né? Porque a gente geralmente projeta, né, essa instalação para que ela tenha aí uns 5% de queda de tensão no máximo. Ou seja, tem aqui 220, lá embaixo vai chegar 220 volts menos 5%, que dá aí mais ou menos 10% da 22, dá uns 10 volts a menos, né? Chegaria aqui então 210 volts. Aí o motor já funciona bem. Mas para fazer essa queda de tensão de 5%, às vezes o cabo que você vai usar aqui é um cabo de 6 milímetros, né? Então fica caro, fica caro. E aí que acontece, né? Muitas vezes do dono, né? De um eletricista comprar o cabo mais barato mesmo e não dá certo. Não dá certo. Dá problema. Então, assim, né? É um circuitinho que várias vezes acontece aí no nosso dia a dia. Esse circuito, né? Que acontece aí é o divisor de tensão. Deixa eu voltar aqui. Então, o divisor de tensão ele acontece aí no cotidiano. Tem esse exemplo da bomba, tem outros exemplos aí bem interessantes também que acontecem às vezes dentro de casa. Que tem um exemplo bem legal, que pode acontecer em casa, que mas eu acho que não vou entrar em mérito dele aqui não, que aí vou ter que explicar É o muito. chuveiro, né? Oi? É o chuveiro. O chuveiro também é um exemplo, né? O chuveiro você Pode usar a casa direto. O problema é parecido com isso aí. exatamente a resistência aqui do chuveiro, né? Poderia ser a resistência do chuveiro e essa outra resistência aqui pode ser o próprio cabo. Então, se realmente você tem um chuveiro for muito longe, você vai ter quase o mesmo problema, praticamente o mesmo problema. E o chuveiro é uma resistência também muito baixa. Na verdade, pessoal, motor elétrico, né? Consome muita energia porque ele é de baixa impedância, né? Ou seja, baixa resistência, baixa reatância, né? São valores pequenos. E qualquer processo de aquecimento, né? Que é chuveiro, alguma bancada térmica, né? Eu esqueci, balcão térmico que chama, né? Que tem em restaurante também são resistência. Tudo puxa uma quantidade de energia razoável, porque são resistências baixinhas, né? Que para poder gerar calor mesmo, né? São máquinas que geram calor e aí o consumo é mais alto. Resistência de aquecimento. Agora a gente está na fase do fogão a indução, né? Não sei se vocês já viram aí o fogão de indução, que é bem interessante, né? O fogão de indução que não tem nada a ver com uma resistência. Tem nada a ver com uma resistência. Realmente é um processo indutivo que faz a panela aquecer. É bem interessante o fogão de indução, né? A indução já é usada na indústria para aquecer vários processos. Tem muitos equipamentos que são aquecidos por indução, por exemplo, rolamento de carro, né? Um rolamento de um motor, né? Para você abrir o rolamento, você tem que aquecer para ele dilatar, né? Então você usa geralmente a indução para fazer esse aquecimento. A indução é bem interessante. Mas Ô, vamos lá. professor, você tocou nesse assunto do fogão de indução. O princípio dele é mais ou menos igual do micro-ondas? Não, não é. O, o aquecimento por indução, deixa eu ver aqui, ó, deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui.
eu abrir aqui nova guia. É tipo isso aqui é um aquecimento por indução. Ó. Você vê que a barra, né? Isso aqui é um tubo, talvez, né? E você vê que a parte que está dentro do indutor, ela esquenta muito. O que acontece aqui? O aquecimento por indução, você tem que ter uma bobina mesmo, igual essa bobina que tem aqui do lado de fora. E aí, quando você passa aqui uma corrente elétrica, né, você vai gerar aquele fluxo magnético, aquelas linhas de fluxo. Tá? Aí você cria essas linhas de fluxo no entorno aqui da bobina. E aí, o que acontece? Quando você tem um material aqui dentro, né, que é metálico, depende do tipo de material. Se você tem um material aqui que é metálico, essas linhas de fluxo, elas começam elas usam, né, o próprio material metálico para que o fluxo magnético passe, né, circule, ou seja, é como se fosse um condutor, né, magnético, mas isso gera um efeito que chama efeito Foucault, que geram correntes elétricas aqui nesse metal que fazem o metal aquecer, que são as correntes parasitas. Então é um processo de corrente elétrica que faz essa parte, né, do tubo aquecer. E se você colocar o seu dedo aqui, o seu dedo não esquenta, mas se você colocar uma barra de metal, vai esquentar. Por isso que o fogão de indução, né, ele vai funcionar com as panelas mais adequadas. Porque a panela faz o papel do núcleo, né? O forno, o fogão de indução, ele tem embaixo ele tem a bobina. Quando você coloca a panela faz o papel do tubo aqui, ó. Ela é o núcleo do indutor. E aí o fundo da panela aquece. Mas se você colocar a mão, você tira a panela e coloca a mão, sua mão não esquenta. Sua mão não queima, assim. Porque só acontece se tiver um material metálico no interior da bobina. Então é bem interessante a ideia. É cada vez mais usado, né? E esquenta muito rápido, tá, pessoal? É muito rápido, mais rápido que o fogão a gás, né? Então essa é a ideia do fogão de indução. O micro-ondas já é outra coisa. O micro-ondas ele, ele gera umas ondas, né, eletromagnéticas que agitam as moléculas da comida e aquece. É bem viajado também o micro-ondas. O micro-ondas também é bem. E o micro-ondas tem um detalhe interessante do micro-ondas que é o seguinte: se a gente olha o micro-ondas assim de frente, você coloca a panela lá dentro. Ou um prato. Panela não, né? Um prato. Lá com a comida, né? Ou com o alimento. Aí o que acontece? O micro-ondas, ele vai gerar realmente ondas. Ele gera umas ondas assim, ó, que atravessam o micro-ondas. Essas ondas, né, elas chamam de micro-ondas porque elas são curtinhas, ou seja, são ondas em alta frequência mesmo. Aí gera essa onda, a gente não consegue ver, né, mas elas existem. E aí o que acontece? Onde tem o pico maior e menor da onda é onde aquece mais. Existe um ponto que não tem aquecimento. Por isso que dentro do micro-ondas o prato tem que ficar girando para que regiões do prato possam, né, ficar expostas a diferentes posições da onda. Se você, por exemplo, fizer um experimento, né, você tira aquele prato do micro-ondas que fica girando, você coloca algum suporte ali, né, você coloca um alimento de tal forma que o alimento fique parado, você vai notar que algumas regiões do alimento, né, você vai pegar lá o prato lá com o alimento, você vai ver que algumas regiões ficam mais aquecidas e as outras ficam mais frias. É justamente onde os picos das ondas, né, incidiu sobre o alimento, agitou mais as moléculas nessas regiões e aqueceu mais. Aqui no meio, né, pensando que isso aqui é um prato, né, aqui no meio, como não teve, como essa onda, né, eletromagnética estava passando pelo ponto zero, aí não aquece não. Aí você fica com o alimento, né, aquecido tipo em faixas. Por isso que o prato lá dentro tem que girar. Por isso que eles falam também, se você colocar um alimento, não colocar ele centralizado. Coloca ele levemente descentralizado para que realmente o alimento possa circular por todo o micro-ondas. Porque se ficar centralizado, o miolo não aquece. O miolo vai estar sempre no mesmo lugar. O miolo, o centro do prato, né? Ele está sempre no mesmo local, então ele não vai aquecer tanto. O ideal é que ele fique um pouquinho deslocado o prato. Aí dá para fazer esse teste. Eu nunca fiz não, mas já vi uns youtubers que faz o teste e dá certo. Parece que dá. Interessante.
O micro-ondas é legal, bem interessante. Bom, voltando aqui, então aqui tem a fórmula do nosso divisor de tensão. Tem aqui a fórmula, deixa eu ver aqui. Engraçado que ele é a fórmula. Achei que ele ia mostrar a fórmula aqui do divisor de tensão, mas não mostrou. Vamos passando aqui. Ah, tá aqui, ó. As fórmulas aí. Então a fórmula, né, no resistor 1, a fórmula, a tensão no resistor 1, você começa aqui em cima, ó, com o valor da resistência 1. Se você quiser descobrir a tensão no resistor 2, a fórmula vai começar com o resistor 2 em cima. Então, basicamente, o R1 para descobrir a tensão no resistor 1. Se eu quero descobrir a tensão no resistor 2, aqui em cima fica R2. O resto é igual. Igual eu fiz aqui, ó. Também eu fiz assim. Então, olha só, aqui eu coloquei o R2 para descobrir a tensão no R2. E para me descobrir a tensão no resistor R1, que seria o nosso cabo, né, eu coloquei o R1 em cima. Então, são formulazinhas assim, eu até tenho decorado, mas eu nem faço esforço para decorá-las, porque de tanto que eu já usei, elas são muito úteis. Se tiver mais resistências, né, você pode usar dessa forma aqui. Ó. Se tiver mais elementos, né, 3 resistência, 4, 5, é sempre a mesma pegada. Você vai calcular a tensão sobre o resistor N, é o próprio resistor N dividido pela soma de todas as resistências. Mas aqui tem que ter um detalhe, né? Tem que estar tudo em série. Não pode ter nada em paralelo. E aqui, ó, ele vai vir com os resistores em paralelo. Aí a gente já chama de divisor de corrente. Deixa eu procurar aqui o divisor de corrente. Bom, nesse aqui, não, tá estranho. Poxa, eu podia ter colocado um circuito aqui de divisão de corrente, né? Ah, colocou. Tá aqui. Então, esse é o nosso circuito de divisão de corrente, que é o quê? Quando você tem sistemas em paralelo. Então, aqui eu tenho R1 em paralelo com R2. Por que que eles estão em paralelo? Porque a corrente, ó, quando chega nesse nó aqui, ela divide. Ó. Corrente dividiu significa que os elementos estão em paralelo. Então, parte da corrente passa por R1, parte da corrente passa por R2. Esse circuito aqui também é muito comum, mais comum ainda que o outro, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, na nossa casa, a nossa casa fica tudo em paralelo, né? Todas as lâmpadas ficam em paralelo, com a fonte de tensão. Né? Na nossa casa, por exemplo, fica uma coisa assim, né? Fica um circuito, quer ver? Vou fazer aqui embaixo. Na nossa casa, fica um circuito, a gente tem a fonte, né, de tensão. Basicamente, o que a gente tem na nossa casa? Um interruptor, que é uma chavinha, e a lâmpada. Né? A lâmpada, sei lá, a lâmpada do quarto, a lâmpada da cozinha, né? Aí tem uma tomada, a tomada eu vou desenhar assim. Aí tem uma outra lâmpada, por aí vai. Então, a nossa casa, se a gente fosse fazer o circuito da nossa casa, ficaria tudo em paralelo. Dá até para fazer um three-way aqui, vamos fazer um three-way. Three-way é assim, assim. Aí a gente tem um interruptor aqui, né? Dois cabos, mais um interruptor e a lâmpada. Então, e aqui a gente chama geralmente de fase, né? E embaixo a gente vai chamar de neutro. É o que a gente tem na nossa casa. 127 volts. Então, na nossa casa fica tudo em paralelo, né? A gente não coloca praticamente nada em série. A única coisa que fica em série é um interruptor com a lâmpada, né? E aqui a gente até chama esse condutor aqui, ó, da lâmpada de... Esse aqui de cima é a fase, né? Esse de baixo é o neutro. E esse condutor aqui que está no meiozinho aqui, ó,
A gente chama ele de retorno. Ele é o retorno. É o cabo que sai do interruptor e vai lá na lâmpada. A gente chama de retorno. Então, a nossa casa é toda feita com ligações em paralelo mesmo. E aí, quando a gente tem sistema em paralelo, né, tem essa divisão de corrente. A tensão é a mesma para todos os dois resistores, porém, a corrente é diferente. E aí tem a fórmula do divisor de corrente, tá? Que é muito parecida com a fórmula do divisor de tensão, só que é um pouquinho, meio que ao contrário, que é assim, ó. Por exemplo, aqui, ó, se eu quero calcular a corrente I1, se eu quero a corrente I1, então a fórmula, em vez de eu colocar o R1 aqui em cima, eu vou colocar o R2, que é o outro resistor. E aqui embaixo vai ficar R1 mais R2 vezes a corrente total. Então a fórmula ela vai mudar aqui em cima, ó, em relação à tensão, né? Quando eu quero calcular a corrente, né, por exemplo, essa corrente em 1, o que vai aparecer na parte de cima da fórmula não é o valor do R1, e sim o valor do R2, do outro resistor. E no embaixo fica a soma dos dois vezes a corrente total, que é essa corrente I aqui. Então, da mesma forma, se eu quero descobrir o I2, né? Aí vai ser o R1 sobre o R1 mais R2 vezes a corrente total. Então, basicamente, essa é a fórmula do divisor de corrente. O divisor de corrente até que não uso tanto no dia a dia, não. Mas é bem prático, né? O divisor de tensão é bem útil, mas o de corrente geralmente não. É porque geralmente, né, a gente não tem interesse assim, em ficar calculando corrente. A corrente é meio que uma consequência do equipamento. Se você tem uma lâmpada, vai dar a corrente da lâmpada. Se a lâmpada for incandescente, vai dar, sei lá, 1 ampere. Se a lâmpada for de LED, vai dar 500 miliamperes, sei lá. Então, geralmente na prática, né, no dia a dia, a gente só vai se ocupar com a corrente elétrica quando tem algum problema no equipamento. Aí você vai verificar se a corrente está acima ou está abaixo do que deveria. Mas para efeitos assim de circuitos de uma forma mais geral, a gente não vai preocupar tanto em calcular corrente. É igual o exemplo da bomba, né, que a gente viu aqui. Não cabe a gente calcular a corrente. A corrente é meio que uma consequência do processo todo. Se a gente vê que o motor não está dando corrente nominal, a gente vai ter que investigar. Aí sim a gente vai lá medir a corrente. Até para medir a corrente, né, vocês têm que lembrar aí que é bem diferente para medir a corrente em relação a medir tensão. Né? É meio chato medir corrente. E aqui, pessoal, tem uma outra fórmulazinha aqui que talvez, não sei se vocês lembram, né, que é essa aqui. Essa fórmula aqui, eu chamo ela de produto pela soma, que é quando a gente tem duas resistências em paralelo, né, e quero descobrir a resistência equivalente, basta eu fazer o produto das duas dividido pela soma das duas. Então, é uma formulazinha também bem prática aí para cálculo, né, cálculo de resistência equivalente. Essa fórmula aqui, ela é bem útil em um ponto. Não sei se vocês já usaram ela. Eu já usei bastante essa fórmula aqui para calcular quando você vai ligar caixas de som. Acontece muitas vezes no carro, né? No carro você tem ali vários alto-falantes, às vezes 4 alto-falantes, que, por exemplo, você tem no carro um som e você tem 4 alto-falantes, por exemplo, um em cada porta, né? Um carro 4 portas. E você vai ligar no som esses 4 alto-falantes. Então você pode, né, fazer as ligações do alto-falante de várias formas diferentes. Então, por exemplo, aqui, ó, o alto-falante a gente vai pensar que é uma é uma impedância, na verdade, né? Não é uma resistência, mas vamos imaginar que seria vou colocar assim, ó, que é o símbolo de impedância. Então você tem lá os alto-falantes, 4 alto-falantes. Cada alto-falante ele tem uma impedância característica. Quando você compra um alto-falante, você vai comprar, né? Você pode descobrir qual que é a impedância dele. Geralmente ele é 2 ohms ou 4 ohms, os alto-falantes.
2 ou 4, tá? E aí você tem um som. Você tem lá um som. O som costuma ter dois canais de áudio. Dois canais. Geralmente não vai ter 4 canais de áudio, vai ter dois. Um ou dois. Então, ou seja, é como se tivesse duas saídas para ligar os 4 alto-falantes. Então, o que você pode fazer, por exemplo? Você pode colocar esses dois alto-falantes em paralelo. Coloca eles em paralelo aqui, ó, e aí você liga aqui, ó, num canal e liga o outro no outro canal aqui, ó. É uma ligação possível essa. Mas tem outras ligações possíveis que eu poderia fazer. Uma delas seria essa aqui, ó. Eu posso ligar os alto-falantes em série e aí eu ligo em canais separados. Então eu poderia ligar assim também. Aí os alto-falantes ficam em série. Outra forma de ligar, hein? Você vê que tem várias formas. Eu poderia usar um canal só e colocar todos em série. Aí eu ligaria só num canal. Então, é outra possibilidade. E por último, né, uma outra possibilidade que eu vejo é a gente combinar dois canais, ó, dois alto-falantes, né, colocar... Ixi, o que eu fiz? Ah, perdi meu desenho todo. Colocar dois alto-falantes em paralelo. Tem que fazer de novo aqui. Uma outra possibilidade seria isso. Eu tenho aqui meu som, né? Eu poderia fazer isso aqui, ó, colocar em paralelo e ligar isso em série. E usar um canal apenas. Então, tem várias formas de eu ligar um som no alto-falante, mas pode ser que eu escolha uma forma, tipo, errada. Então, como é que funciona esse esquema assim, de alto-falante que tem a ver com a matéria aqui? É o seguinte, cada alto-falante, vamos supor que ele tem uma impedância de 2 ohms. Cada um desses aqui, ó, 2 ohms. E aí, o que acontece? Vocês têm que descobrir do som qual que é a impedância do canal do som. Então, por exemplo, esse som aqui, vamos supor que ele tem dois canais. Cada canal ele tem uma impedância de 4 ohms. Eu já vou explicar esses valores. Então, como que eu tenho que ligar esses alto-falantes no meu som? Eu tenho que ligar de tal forma que a combinação dos alto-falantes dê 4 ohms. Tem que dar 4 ohms. Então, eu poderia, por exemplo, ligar esses dois aqui realmente em série. E aí eu ficaria com 4 ohms aqui, porque eles estão em série, né? 2 mais 2, 4, fazendo o casamento com a impedância do som, que é 4 ohms. Eu faria a mesma coisa com esse aqui também. Então é uma ligação possível. Uma outra forma de ligar, não sei se tem como, deixa eu ver, 2 dá 1 ohm, só colocar em paralelo. E aqui vai dar 1 mais 1, 2. Não vejo outra forma de ligar, não. Não vejo outra forma. Se o meu canal aqui for de 2 ohms, se esse canal aqui, em vez de 4, for de 2 ohms, aí o que a gente poderia fazer? E eu só tenho dois canais e 4 alto-falantes de 2 ohms, né? Então eu poderia fazer o seguinte, colocar aqui em paralelo. Quando eu coloco aqui em paralelo, né, duas resistências de 2 ohms em paralelo vai dar 1 ohm. Aí que entra a fórmula. Eu estou colocando 2 ohms com 2 ohms em paralelo. Qual que é o valor equivalente? Basta fazer, né? 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Então aqui vai dar 4 sobre 4, vai dar 1. Então se eu colocar dois alto-falantes de 2 ohms em paralelo, é como se eu tivesse um único alto-falante de 1 ohm. E aí eu faço o mesmo aqui do outro lado. Então aqui vale 1 ohm, aqui também vale 1 ohm. Coloco os dois em série. E ligo no meu canal de 2 ohms. Aí eu uso só um canal. Então essas ligações, né, esse casamento de impedância é bem importante, porque o som ele tem a capacidade de fornecer potência para uma carga, por exemplo, de 2 ohms. Então, se você coloca, né, alto-falantes com uma impedância maior que 2 ohms, o que vai acontecer?
você vai ter o seu som tocando o alto-falante, ele vai tocar e vai reproduzir a música no alto-falante, mas o alto-falante ele não vai desenvolver a potência máxima que ele pode desenvolver, porque ele tem uma impedância maior que a do som. E por outro lado, né, vamos supor que aqui é um canal de 4 ohms, você ligou aqui, né, um equivalente de 2 ohms de alto-falante. Aí, se você tem uma impedância de alto-falante menor, aí o que pode acontecer? Você tem um som com uma capacidade grande de energia, fornecendo potência para um alto-falante com uma capacidade menor. Então, você pode queimar seu alto-falante, né, ou ficar com o alto-falante muito próximo da saturação, né, do que ele pode realmente reproduzir. Então, no carro, geralmente a gente faz, né, esse casamento de impedância, tem que ser bem feito para que não... Ou você tire o máximo de proveito do alto-falante, que é quando você casa a impedância do alto-falante com o canal do som. Então, aí que entra, né, também essas questões de paralelo, série, e essa formulazinha aqui é bem útil. Não sei se vocês sabiam disso, dessa questão do som aí. Vamos continuando aqui. Eu acho que aqui a gente já pode ver aqui algum exercício. Vamos ver aqui um exercício de resistência equivalente. Pode ser interessante. Então aqui eu tenho, né, um circuito, já é um circuito agora com várias resistências, né? E o objetivo aqui dessa atividade é descobrir qual é a resistência equivalente. É a resistência que representa todo o circuito. Esse tipo de exercício é interessante porque quanto mais você faz, mais você vai conseguir dominar, por exemplo, aquela parte do som, né, que eu expliquei agora, que é como que você vai combinar os alto-falantes para que dê uma determinada impedância, né, ou resistência equivalente, né, que é justamente a ideia né, da ligação que eu fiz anteriormente ali com o exemplo dos alto-falantes. Então, muitas vezes eu vou ter várias cargas, né, e eu quero descobrir qual que é a resistência equivalente. Então, isso é um tipo de exercício bem interessante. Então, vamos explorar um pouco aqui esse exercício e depois eu passo uns 2 exercícios aqui como atividade para vocês fazerem. O conceito que eu uso, né, para análise e identificar o que está em série e o que está em paralelo realmente é tentar observar o que tem de divisão de corrente. Onde divide a corrente, eu abro um caminho paralelo. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma corrente, né, imaginando que teria uma corrente aqui, ela passaria por um resistor de 4 ohms. Quando chegasse aqui, a corrente ia dividir. Então, nesse ponto aqui, eu já sei que eu tenho uma divisão de corrente. Então, eu já sei que tem elementos em paralelo. Agora, vamos analisar o caminho de cima aqui, ó. No caminho de cima, eu tenho uma corrente que passa nesse resistor e a mesma corrente passa por esse resistor de 5. Então, quando a mesma corrente passa por 2 elementos, eles estão em série. Então, esse resistor de 1 e esse de 5, eles estão em série. Eles podem ser tipo combinados, né? Eu posso somar essas resistências, uma soma direta mesmo. Então, aqui de cara, né, eu vou juntar esses dois e vou somar, tá? Eu vou somar 1 com mais 5, né, vai dar 6. Então, eu vou redesenhar o circuito depois, já considerando que eu vou somar aqui. Vamos analisar aqui embaixo agora. Aqui embaixo a corrente desce para o de 2, mas quando chega aqui ela divide de novo. Se eu tenho uma divisão de corrente, significa que eu tenho um paralelo. E aí a corrente divide uma parte para o 6 e uma parte para o 3. E depois elas se encontram aqui. Então, eu vou fazer esse aqui, ó, esses dois aqui, eu sei que estão em paralelo. O 6 com o 3. Tá? Eu vou fazer o 6 em paralelo com o 3. Para mim fazer
a resistência equivalente dos dois, eu faço o produto pela soma. Então, a resistência equivalente dos dois apenas ali é o produto, ou seja, 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. O produto das duas dividido pela soma das duas resistências. Então, aqui vai dar 18, aqui vai dar 9, né? Então, vai dar 2 ohms. Então, o que acontece? Essas duas resistências de 6 e de 3, elas vão dar como resultado 2 ohms. Então, vou desenhar aqui depois, né? Uma resistência de 2 ohms. Tem uma questão que é interessante no paralelo, que eu sempre uso e sempre me ajuda muito no dia a dia, em análise, que é o seguinte, olha só aqui, ó. Aqui eu tenho uma resistência de 6 e uma de 3, elas estão em paralelo. Sem fazer conta nenhuma, eu sei que a resposta da resistência equivalente, eu sei que ela vai ser menor que 3 ohms. Eu tenho certeza disso, que vai ser menor que 3 ohms. Ou é igual ou menor. Eu tenho um valor de 6 e eu tenho um valor de 3, né? A resistência equivalente ela vai ser menor que o menor valor dos dois. Qual que é o menor valor dos dois aqui? O 6 ou o 3? É o 3. Então eu sei que a resistência equivalente ou vai ser igual a 3 ou menor que 3. Isso vai acontecer sempre. No caso aqui, quando eu fiz, deu 2. Ó. Realmente, 2 é menor que 3. Então, quando eu tenho, lá no caso dos alto-falantes, né, quando eu coloco dois alto-falantes de 4 ohms em paralelo, eu sei que o resultado vai dar exatamente metade. Isso eu já sei. Colocando dois resistores de 4 ohms em paralelo vai dar 2 ohms. Dá um equivalente de 2. Se eu colocar dois alto-falantes de 2 ohms em paralelo, o equivalente dá 1 ohm. Então, quando você tem dois valores iguais, né, realmente vai acontecer de ser metade, o equivalente. Bom, agora o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu consegui reduzir dois resistores aqui em série e dois em paralelo. Eu vou redesenhar o circuito. Não tem como eu progredir se eu não fizer esse desenho. Eu, pelo menos, sempre vou precisar de fazer o desenho. Então, aqui embaixo, eu vou redesenhar o circuito. Então, vou fazer aqui, ó, de novo, o resistor de 4 ohms. Vou fazer essa derivação que teve. Ó, aqui tem um resistor de 2. Aqui em cima eu já vou colocar o resistor, né? Aqui em cima eu vou colocar o resistor que eu somei, né? O 5 com mais 1, 6. Então eu já vou colocar o resistor de 6. E aqui eu vou colocar o resistor de 2 ohms, aqui embaixo. Que foi o que eu calculei também. Então aqui 2 ohms. E o de cima aqui, ele vale 2. Oi? Professor, aí no caso esse daí já seria um de 4 ohms, né? Exatamente, esses dois do meio aqui, né? Já vai virar um de 4 ohms. Ok. Exatamente. É ruim, né? Não ter uma borracha aqui. Então, esses dois aqui, eles vão ser combinados e vai formar um de 4 ohms. E agora, ó, como é que eu fico? Ó? Vamos fazer um desenho de novo aqui, ó, que vai ficando mais claro, né? Eu tenho um aqui de 4 ohms. Aqui virou um também de 4 ohms. E aqui eu tenho um de 8 ohms. E agora, ó, esse aqui que eu desenhei de 6, eu vou desenhar ele mais embaixo aqui. Ó. Vou fazer ele aqui, ó. Então agora eu fiquei com um paralelo de 6 com 4. Né? A corrente passa, chegou aqui, a corrente dividiu, né? Passa, uma parte passa no de 4, uma parte passa no de 6, elas se encontram aqui embaixo. Então eu posso fazer o paralelo aqui dos dois, o 4 com 6. De cara, pessoal, o resultado é menor que 4. Com certeza o resultado aqui vai ser menor que 4 ohms. Vamos ver quanto que vai dar o paralelo de 6 com 4, né? Então, a resistência equivalente faz o produto dos dois valores. 4 vezes 6 dividido por 4 mais 6. 4 vezes 6, acho que dá
24, né? E 6 mais 4 dá 10. Então, aqui, teoricamente, 2,4, né? 2,4, bom. Então, aqui, ó, esse valor de 2,4, eu vou colocar uma única resistência aqui que vale 2,4. Tá vendo que o valor é menor que 4? Então, sempre, né, vai ser menor ali que o menor valor. Então, vou redesenhar de novo aqui para ficar mais claro. Ó. Meu resistor de 4 ohms. Esses dois virou um apenas, né, de 2,4 ohms. E aqui embaixo eu tenho um resistor de 8 ohms. Então, agora eu tenho todos os três em série, né? A mesma corrente passaria pelos três. Então, eu posso somar os três aí. Então, a minha resistência equivalente nesse caso aqui vai ser 4 mais 2,4 com mais 8, né? Vai dar 12, 14,4, né? Isso. 14,4 ohms. Né? Essa é a resistência equivalente, ou seja, qualquer fonte que eu colocar aqui, né? Ela vai enxergar uma carga total de 14,4 ohms, que é o resultado aí. Deixa eu ver se a gente acertou, né? Deixa eu ver aqui embaixo. Aquele a gente acertou, 14,4. E aqui ele foi redesenhando também, igual eu fiz, né? Foi redesenhando. Então a gente pode fazer o seguinte, ó, esse probleminha aqui, 2,36, deixa eu ver. A gente vai colocar mais esse probleminha aqui para vocês fazerem, esse aqui. Esse aqui a gente coloca para vocês fazerem, então vou dar os prints aqui e já mandar no grupo. Então vamos lá, vou dar um print aqui. Deixa eu mandando aqui no grupo aqui. Então foi esse. Eu queria ver se eu achasse aqui um probleminha de divisor de tensão. Deixa eu ver se tem aqui. Se ele tem algum aqui. Acho que ele não vai ter não, mas mais para frente a gente vai ter aqui algum. Então vamos seguindo aqui. Deixa eu só escrever aqui também no grupo para vocês, que é atividade 2. Atividade 2, fechou. Então vamos continuar aqui. Acho que eu passei muito rápido aqui, pessoal. Peraí, deixa eu ver o que eu fiz aqui. Que são outros problemas, né? Mais chatos de calcular a resistência. Aqui ele calcula condutância, né? Bom, aqui sim ele está com alguns probleminhas de divisor de tensão.
Tá, eu vou colocar, né, para a gente ir fechando aqui, eu vou colocar vocês para fazer esse aqui também. Aí eu vou passar uma orientação de talvez como fazer esse, né? Uma orientação de como fazer esse. E só explicar para vocês aqui, e aí eu não vou resolver, é só explicando aqui, isso aqui, ó. Esse exercício aqui, ele pede para calcular a potência dissipada no resistor de 3 ohms. Então, potência, basicamente, a gente tem que saber a tensão e a corrente e multiplicar os dois. Então, no circuito aqui, no resistor de 3 ohms, né, que é esse cara aqui, ó, a gente teria que descobrir qual que é a corrente que passa por ele e qual que é a tensão aplicada a ele, tá? E multiplicar esses dois valores para ter a potência. Tá? Às vezes a potência é interessante calcular a potência dissipada, porque, né, no caso do resistor, né, ele dissipa em potência em forma de calor. Né? Então, muitas vezes isso é um efeito desejado, né? Ou seja, se você tem um chuveiro, é desejável que ele, né, dissipe calor, né? Afinal, ele tem que esquentar a água. Mas às vezes, né, tem elementos que dissipam calor e não é desejável. Por exemplo, um cabo elétrico, né? O cabo elétrico ele pode dissipar calor, mas ele não é projetado para dissipar calor, né? É uma consequência às vezes de um problema no circuito. Então, essa questão da potência às vezes é interessante a gente ter esse conceito, né, do que é potência, né? Basicamente multiplicar a corrente pela tensão. Então aqui, pessoal, nesse circuito aqui, o que que acontece? Qual foi a estratégia que ele fez, né? Ontem a gente fez esse exercício, né, esse exercício fazendo as malhas, né? Fazendo as malhas. Nesse caso aqui, ele fez uma outra estratégia de resolução. Ele fez outra pegada, tá? Se eu tenho esse probleminha aqui, eu posso, em vez de eu fazer aquelas malhas né, e fazer igual a gente fez ontem, que até o circuito é até parecido, eu posso fazer de outra forma. Como que eu faria? Esse resistor de 6 com esse resistor de 3, eles formam um paralelo. Então eu posso reduzir os dois em um só, faço 6 paralelo com 3, e aí eu vou ter esse circuito de baixo. E aí o meu circuito fica mais simples, ó, com isso. Tá vendo? Eu não tenho mais aquelas duas malhas, né? I1 e 2. Agora eu tenho uma malha única. E eu consigo agora pegar o resistor 4 ohms com 2 ohms e somar também, porque eles estão em série. Então vai dar 4 mais 2, vai dar 6 ohms total. E aí eu já consigo calcular essa corrente total. Eu consigo calcular essa corrente total. Então a corrente total aqui vai ser... Deixa eu fazer aqui. Vai dar 2, né? É 4 com mais 2, 6, vai dar 2. Exatamente. Então a corrente total aqui vai ser os 12 volts dividido por 4 com mais 2, dá 6, né? Então vai dar 2 amperes. Então essa corrente, se eu sei que essa corrente aqui é 2 amperes, aí o que que eu faço? Eu já meio que eu já tenho a corrente total. Então depois eu vou voltar aqui no circuito de cima e já tendo esse valor. Mas ainda no circuito de baixo, eu vou fazer pegar uma outra informação aqui, ó, nesse circuito de baixo. Olha só, eu tenho 12 volts e um divisor de tensão. Porque quando eu tenho elementos em série, eu vou ter uma parte da tensão aqui e uma parte da tensão aqui. Então, o que eu vou fazer de uma vez nesse circuito pequenininho aqui? Eu vou calcular qual que é a tensão aqui, ó, nesse resistor de 2 ohms. Então, é só usar a fórmula do divisor de tensão. Então, a tensão aqui, né, que é essa tensão VO, ela é o próprio valor de 2 ohms, né, dividido pelo valor de 2 mais 4 ohms, que são as duas resistências, né, a soma das duas, vezes a tensão total, que dá 12. Então, essa minha tensão aqui ó, vai dar 2, 4, 6, aqui 12, né? Então, vai dar 12 por 6, 2, vezes 2 vai dar 4 volts, né?
Pelo que eu entendi, 4 volts. Não é isso? 4, 5. 12 dividido por 6 dá 2. Vezes 2, 4. Então aqui eu tenho 4 volts. 4 volts. Aí o que acontece agora? Se eu voltar para o circuito de cima, essa tensão V0 aqui é a tensão que aparece aqui. Esses 4 volts aparecem aqui. Por quê? Esses 2 ohms veio do paralelo, de 6 com 3. E a tensão aqui, nesse ponto até aqui embaixo, ela vale os 4 volts. Então, a tensão no resistor de 6 ohms é 4 volts e a tensão no resistor de 3 ohms também é 4 volts. Eles estão em paralelo. A tensão é igual nos dois, né? O que vai mudar é a corrente. Então, de certa forma, eu já sei a tensão nesse resistor aqui. Eu já sei que a tensão aqui são 4 volts. O que eu preciso descobrir agora? Qual que é a corrente que passa aqui? Eu não sei ainda, mas eu sei que a corrente total aqui são 2 amperes. Então, como eu sei que a corrente total são 2, eu faço um divisor de corrente, a fórmula do divisor de corrente. Eu quero descobrir a corrente que passa no resistor de 3, né? Então, a corrente no resistor de 3 ohms é o quê? É o valor do resistor de 6. Então, lembra disso, né? A gente não pega o 3, a gente vai pegar o 6, que vai ficar aqui em cima. A soma dos dois, né? 6 mais 3, vezes a corrente total, que é 2. Então, aqui eu vou ter 6 dividido por 6 mais 3, 9, vezes 2, né? Então, vai dar... Deixa eu fazer a conta aqui para mim não errar. 6 vezes 2, 12, dividido por 9, né? É 9? É 9. Então, vai dar 1,33 amperes. Então, eu sei a tensão e agora eu sei a corrente que desce aqui por ele, 1,33 amperes. Se eu sei a tensão e a corrente, só multiplicar os dois que eu acho a potência. Então, a potência é 4 vezes 1,33. Então, vai dar 5,33 watts. Então, foi a potência que eu achei aí. Não sei se está certo, vamos ver se está certo. Se não tiver certo, a gente tem que procurar o erro aí. Foi a potência que ele achou aqui, 5,33 watts. Então, pessoal, aqui a gente resolveu o problema quase igual ao de ontem, mas usando outra forma. A gente foi usando mais associação de resistores, né, para deixar o circuito simples, para achar a corrente total. E depois a gente montou o circuito de novo para tentar achar a corrente que passa exatamente no resistor e a tensão que estava no resistor. Então, assim, se a gente fizesse igual ontem, a gente ia chegar no mesmo resultado. O de ontem é uma técnica que dá certo em quase qualquer caso. O de hoje, eu tive que usar um pouco a criatividade para me entender o que eu posso fazer, o que eu posso associar, o que eu posso juntar no resistor só e depois voltar ao raciocínio. Então, essa forma aqui de resolução, eu acho ela mais criativa. Depende de você ter uma criatividade mesmo para poder fazer as contas certas, as estratégias corretas. Você tem muitas ferramentas, né? Várias formulazinhas. Você pode juntar o circuito, depois você pode voltar no circuito inicial. Foi o que a gente fez aqui. Que não é um passo a passo que vai dar certo em qualquer caso. Agora, o de ontem, a forma que a gente fez de ontem, né? A gente colocar o I1 aqui, o I2, vai dar certo sempre. Com as mesmas regrinhas, sempre vai dar certo. Então, são duas formas de resolver o problema aí, tá? E aí eu vou deixar para vocês esse aqui também, né, como atividade de hoje. Esse aqui, o objetivo dele é o quê? Deixa eu ver o que ele pede aqui. Que deu o enunciado dele aqui. Problema prático 2.12. Então vamos ver aqui, o enunciado é esse aqui.
determine V1 e V2, então ele quer essa tensão, e ele quer essa tensão aqui também. E ele quer também que calcula o I1 e o I2. Ó. Então ele quer a corrente que passa aqui em cima e a corrente que passa aqui nesse resistor de 40 ohms. E ele vai pedir então, né, as tensões e as correntes. E as potências também, né, que é a multiplicação dos dois valores. Então, na hora de vocês fazerem esse exercício aqui, eu tenho né, algumas indicações que vocês podem fazer ele usando aquela técnica da malha, que vai dar um trabalho maior, porque seriam 3 valores de corrente, tá vendo? Tem 3 malhas, então daria I1, I2 e 3, então ficaria um pouco chato de fazer pela técnica de ontem. Então, para fazer usando, né, a questão da criatividade que eu citei hoje, o que vocês podem fazer? Olha só. Vocês podem fazer o paralelo desses dois, né? O paralelo desses dois. E aqui também, né? Poderiam fazer o paralelo dos dois. Tá? Quando vocês fizerem o paralelo desses dois e o paralelo desses dois, vocês vão ficar com uma configuração assim, né? Vocês vão ficar com um circuito assim, ó. A fonte. Aqui é apenas um. E aqui é apenas um também. Vai ficar assim. Ou seja, esse resistor é o paralelo desses dois e esse resistor é o paralelo dos dois aqui, ó. E aí, o que vocês vão fazer? A estratégia que vocês vão fazer é o seguinte, ó. A tensão que aparece aqui, ó, essa tensão que aparece aqui, é a própria tensão V1. Tá vendo? É a tensão que está no resistor de 6 e que também está no resistor de 12. Então, né, dá para calcular aqui já a tensão V1. E vocês conseguem também calcular a tensão V2, que é essa tensão aqui de baixo, do paralelo dos dois aqui. Ó. Então, de cara, né, fazendo essa simplificação, você vai achar o V1 e o V2. Você vai achar o valor de V1 e o valor de V2. Aí vai faltar o quê? As correntes, né? A gente tem que descobrir as correntes. Para descobrir as correntes, esse circuito é interessante, né? Que olha só. Se a gente voltar aqui, ó, a gente vê que aqui a corrente é dividida, passa por um e por outro. Quando chega aqui, a corrente junta. Uma parte da corrente sobra e outra... Então, aqui a corrente é dividida. Mas quando chega aqui, as correntes se unem novamente. Só que elas já se separam para o próximo ramo, né? Então, deixa eu pensar aqui como é que a gente pode fazer. Se a gente tiver a corrente total, né? Vocês podem calcular aqui, né, a corrente total. Então, vamos pensar aqui que a gente calcularia aqui a corrente total, que é a corrente que sai. Deixa eu pensar aqui, corrente total. Eu não sei se vocês pensam em outra forma aqui, mas para achar o I2 e o I1, eu pensei da seguinte forma. Ó. Vocês fariam uma outra forma, um outro desenho que você só une esses dois aqui, faz o paralelo desses dois, mas deixa esses dois separados. Então ficaria um desenho assim, ó. Ficaria assim, ó. Né? Ó, esses dois aqui vira esse e esses dois ficam separados. Aí com base nisso, vocês calculariam a corrente aqui, o I2 aqui, ó. Para calcular essa corrente I2, você vai ter que descobrir essa corrente aqui, ó. Que é a corrente total, na verdade. Né? Que é a corrente total. Que é justamente esse valor da corrente total aqui. Aí vocês descobrem I2. E para descobrir o I1, vocês fariam quase a mesma ideia. Só que é um outro circuito. Vocês fariam o quê? Um desenho
que vocês colocariam esses dois resistores juntos, né? Eu faria o paralelo dos dois. Faria o paralelo desses dois, mas deixaria esses dois separados. Então o circuito ficaria assim, né? Então aqui tem um divisor de corrente. E aqui é a corrente total também. Então dá para calcular o I1 e I2 dessa forma. Não sei se deu para entender aí, mas foi a dica aí que eu achei para te passar para vocês aí, para resolver esse exercício. Então, acho que é isso. A gente pode... Eu vou dar o print aqui da atividade para vocês fazerem aí. Vai vir com os meus rabiscos aí no print, tá? Bom que eu... E aí fica como um terceiro exercício. Ó, deixa eu apagar aqui. Na atividade 3. Fechou. Então, pessoal, acho que é isso. A gente pode parar por aqui, por hoje. E amanhã a gente continua. Depois eu vou contabilizar aqui quantas horas que a gente tem que fazer. Acho que são umas 20 horas. E a gente está fazendo cerca de... Quando a gente faz aqui 2 horários, né? 50 minutos com 50 minutos, são considerados meio que 2 horas. Deixa eu só abrir a agenda aqui. São consideradas 2 horas. Então, a gente já fez, então, até o momento, né? 4 horas apenas, né? 4 horas. A gente fez 2 horas ontem, 2 horas hoje, 4 horas. Amanhã a gente faz mais 2 horas. A gente vai ter que aumentar o ritmo aí. Vou ver como é que eu faço aqui. Tá? Porque geralmente eu acho que quem faz sábado, não sei se a Tamires pode confirmar isso, quando faz sábado vocês fazem de 11h30 até 1 da tarde, um negócio assim. Ô, professor, depende muito do professor, de como que ele acerta